Glória a Deus. Mateus 21, vamos lá para o verso 28 também, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Verso 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disse-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependedes para o crer. Amém? Se assim te aplaudir ao Senhor, palmas de glória essa noite, e forte para Jesus. Glória a Deus. Não tem que se desdobrar, né, irmão? Mexe no som, mexe no microfone, aumenta aqui, aumenta ali. Louvado seja Deus. Tem que ser o prêmio bom brilho, né? Mil e uma utilidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amada igreja, o texto que nós lemos aqui, a gente vê essa referência unicamente em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, a parábola dos 2 filhos. E a Bíblia fala acerca, amados, que o pai, ele vai dar ordem para os seus 2 filhos. Aí a Bíblia diz que para um, ele diz assim: meu filho, vai trabalhar na minha vinha. Aí a Bíblia diz que ele logo dá uma resposta negativa e diz assim: não quero. Logo depois a Bíblia diz que bate o arrependimento. Esse foi cuidar da vinha, foi trabalhar na vinha. Logo após chega o segundo, e diz a palavra aqui, o pai, ele diz assim: meu filho, vai trabalhar na minha vinha. E diz a Bíblia aqui, ele diz: eu vou. Aí a Bíblia diz assim: e não foi. E Jesus faz uma pergunta para ele: qual desses 2 fez a vontade? Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, amada igreja, quando nós olhamos para o primeiro filho, a nossa impressão é a rebeldia, é a desobediência contra o pai, que constitui ele para tomar conta de algo que é imposto sobre ele, algo que seria, com certeza, a sua herança. Com certeza, há uma recompensa em cima disso. Aí a Bíblia diz que ele fala que não vai. Logo em seguida, a Bíblia diz que vem um arrependimento. Esse arrependimento, a Bíblia não diz, mas eu digo. Com certeza, aquele filho coloca a mão na consciência. Assim como o filho pródigo, ele diz: ele tinha tudo na casa do meu pai, nada lhe faltava. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca a mão na sua consciência e com certeza ele analisa e diz assim: o meu pai tem cuidado de mim. Ele faz um pedido para mim e eu dei uma resposta grosseira para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, interessante que Deus, ele não vê como homem. Se Deus, ele visse como homem, ele vê. Se o Senhor tivesse a mesma atitude que o ser humano tem,
Eu garanto que a gente não estaria aqui essa noite. Porque quando de nós, amados, dizemos não para o Senhor? Às vezes, sem responder, a gente diz não para Deus. Mas as atitudes, com esse aqui foi diferente. Ele primeiro respondeu com palavras. Depois ele respondeu com atitude de mudança. Louvado seja o nome do Senhor. É o melhor arrependimento, amada igreja, é a atitude. Quando a gente resolve tomar uma posição com Deus e diz: Senhor, eu posso até ter recuado e dito não para Deus, mas as minhas atitudes, elas vão estar dizendo se eu estou realmente dizendo não ou se eu estou dizendo sim para o Senhor. Louvado seja Deus. O segundo chega, amados. Ele mantém uma aparência diante do Pai. Ele mantém como se fosse um bom filho. E diz: eu vou, Pai. Eu vou cuidar da tua vinha. Aí a Bíblia diz que depois que ele sai da presença do Pai, ele acaba tendo que obedecer à vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente entende que, a gente percebe que Deus é aquele que sempre Ele está nos chamando. Sempre Deus está nos chamando para alguma coisa na sua presença. Sempre Deus, observa que Deus Ele valoriza tudo aquilo que nós façamos, quer seja algo grande aos olhos do homem, quer seja coisa pequena, quer seja um copo d'água. Até a Bíblia diz: aquele que dá um copo de água fria aos meus servos, esse não perderá o galardão. Olha só como pequenas coisas que a gente faz para Deus é uma recompensa. Esse pai ele chama os dois filhos. Um diz que não e vai, outro diz que sim e não vai. O que chama a atenção do Senhor, amados, não é aquele que promete e faz votos: Senhor, aonde tu mandar que eu ir, eu vou. Mas é na hora que o Senhor ele pega, ele cria uma situação, e aí ele quer ouvir agora a resposta. E agora, tu vai ou tu não vai? Quando eu olho para essa passagem, amada igreja, eu me recordo aqui do profeta Isaías, quando ele tem um chamado, o Senhor se revela para ele, todos nós conhecemos a história. Ele tem um chamado da parte do Senhor. E chega em certo momento, depois que ele é tratado por Deus, porque Isaías, amado, ele pecava com os lábios, todos nós sabemos disso, aonde o anjo vem e coloca uma brasa sobre a sua boca e diz: o teu pecado foi purificado. E depois de ele ser trabalhado por Deus, porque para você ser erguido e levantado por Deus, não é de qualquer jeito, Deus. Para a gente fazer as coisas para Deus não é de qualquer jeito. Eu acho bonito cantar, eu acho bonito pregar. Não é como a gente quer, não é achar bonito. É se você está apto para suportar o jugo depois. Porque o adversário de nossas almas, ele não vai ficar parado de braços cruzados olhando você ser usado por Deus. Pelo contrário, quanto mais o Senhor levanta a gente, mais ataque vem, porém o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor lança uma pergunta para o profeta Isaías: a quem há de ir por nós? Depois que ele é tratado pelo Senhor, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Observa, como diz aqui o nosso amado pastor, que quando nós somos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, o medo ele sai. A Bíblia diz, em carta de Pedro, ele vai dizer assim que quando o amor de Deus está aperfeiçoado em nós, ele lança fora o medo. Logo, se o amor de Deus não está na minha vida, eu sou medroso. Logo, se eu não sou cheio de Deus, eu tenho pavor de fazer a vontade de Deus. Quando nós olhamos, amada igreja, para esse texto, esses dois filhos, com certeza o primeiro ele olha, é muito fácil ele dizer eu vou, mas quando ele cai em si, ele vai observar que para servir ao Senhor requer alguns critérios de renúncia, requer sacrifício, requer trabalho, requer, amados, esforço nas coisas do Senhor, porque a vinha representa um trabalho,
representa um local onde a gente é colocado para executar tarefas. Cada um tem a sua tarefa. Quando aquele filho ele observa, amado, que o trabalho seria duro, ele rejeita. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala que vai para agradar o Pai. E quantos, amados, estão falando somente de boca, dizendo: Senhor, aonde tu mandar eu vou, o que tu mandar fazer eu faço. Na hora que o Senhor, amado, ele colocar a prova, aí que é o negócio. Porque o Senhor ele vai fazer o quê? Ele vai colocar você de frente com aquilo que você teme. Louvado seja Deus. O Senhor pode colocar, amados, uma pessoa de uma índole para você pegar a palavra. É por isso que a gente não pode prometer nada para Deus. Aquele que faz um voto com o Senhor, que cumpra, diz a palavra do Senhor. E voto que eu estou falando, igreja, não é voto de campanha, como a gente vê as pessoas fazendo. Aquilo que você faz, aquilo que você planeja com Deus, aquilo que você proferiu diante do Senhor, execute. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o segundo, louvado seja o nome do Senhor, diz a Bíblia, que ele vai. Perdão, o primeiro ele diz que não, mas arrependendo-se, ele vai. Preste atenção, amada igreja. Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, quando o Senhor ele trabalha na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá ousadia para pregar a palavra, para ser usado com autoridade, para ser usado, amado, com intrepidez, para você orar com autoridade, para você profetizar, louvado seja o nome do Senhor, independente de quem seja a pessoa. Quando você é cheio de Deus, você suporta a barra por amor ao Senhor. Observe que esse filho, ele diz não para o Senhor, mas depois ele reflete, ele analisa o que o Pai tem feito por ele, o que o Pai tem cuidado dele, o que o Pai tem feito assim conosco. Precisamos analisar o que Deus já fez por nós, o que Deus já fez por você. Quantos livramentos Deus já deu, quantos escapes o Senhor já deu. Quantas vezes, amada igreja, a gente estava passando por aperto e o Senhor ele interviu, ele moveu céu e terra para cuidar de mim e de você. Esse filho vem agora e se arrepende. Ele coloca a mão na sua consciência, ele analisa o cuidado que o Pai teve com ele. E por causa desse cuidado e a consciência dele para com o Pai, ele suporta o peso da vinha. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, amada igreja, que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores da seara. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos o Senhor chama, amados, para fazer a sua vontade, mas poucos são aqueles que estão dispostos, depois de executar a vontade do Senhor, ser atacado por causa do Senhor. E aí que é o mistério. Porque o segredo, amados, irmão, não é a gente estar aqui bonito, como disse o pastor, como liderou, pregando bonito, a igreja cheia, pessoas glorificando na hora que a gente prega, pessoas aceitando tudo que vai ser pregado. Não, pelo contrário, quando você prega aquilo que Deus manda, você vai ter rejeição. Quando você executa aquilo que o Senhor ele pede para você, você tem que estar apto, amados, a suportar aquilo que o Senhor ele tem para o seu chamado, para o seu ministério. Louvado seja Deus. Quem chamou a mim a você não foi homem, quem chamou a mim a você foi Deus. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para ir até o fim. Deus ele não faz serviço pela metade. Deus ele não chama ninguém para deixar pelo caminho. Deus ele não chama ninguém, amados, para somente sofrer. Deus ele chama a gente para a gente se ser tratado, trabalhado por ele. Porém, o Senhor é aquele, igreja, que está comigo e com você nos momentos mais difíceis. As pessoas podem te abandonar, a tua família pode te abandonar,
mas o Senhor não te abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus, amado, Ele não é como homem. Deus, Ele não é como homem. Ele não chama a mim a você e te deixa sozinho. Pelo contrário, o Senhor, Ele trabalha na sua vida e Ele cuida de você. Interessante Jesus dizendo aqui, mais adiante: em verdade, vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Isso é muito forte, irmão. Isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que aqueles que foram chamados e não atentaram para a vontade do Senhor, aí Deus levanta outros aceitam Jesus. Os publicanos, as meretrizes, o ímpio que aceita Jesus, o traficante, aquele que estava dizendo: Senhor, não tenho força para estar nessa vida, ele te dá uma oportunidade. Aí esse, quando o Senhor ele pega na mão da pessoa e a pessoa pega na mão do Senhor, Deus levanta. E Deus usa na sua seara para ganhar muitas almas. Porque o foco do reino não é que a gente seja conhecido, mas sim que o nome do Senhor Jesus seja conhecido perante as nações. Jesus levanta a mim e você, igreja, e enche a mim e você com o sangue dele, para a gente ser usado nessa terra, para ganhar almas para o seu reino, para repreender o mal, para ser usado com autoridade, para saquear o inferno e povoar o céu. Louvado seja o nome do Senhor. É para isso que o Senhor tirou a mim e a você, lá da lama, lá das trevas, para ser usado como instrumento aplanado na sua mão. Louvado seja. Olha para Jesus, Deus. Olha o que Jesus passou por nós. A Bíblia diz que Jesus ele desce da sua glória e vem habitar nessa terra de trevas. Aí a Bíblia diz que ele vem para fazer a reconciliação de Deus com o homem. Jesus, executando a vontade do Pai, em certos momentos ele estava pregando, queriam apedrejar. Em certo momento ele estava orando, queriam fazer o mal contra ele. Em certos momentos ele expulsando o demônio, quiseram jogar ele ao precipício abaixo, quiseram matar Jesus. Por que, pastor? Porque ele veio para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Louvado seja Deus. Como assim, pastor? Amados, depois dessa caminhada, há uma recompensa para mim e para você. Depois dessa trajetória que nós estamos aqui, essa trajetória árdua, servindo ao Senhor, pregando, as pessoas rejeitando a palavra, orando, as pessoas não querendo nada com Jesus, falando do amor de Deus, as pessoas olhando para o defeito dos irmãos. Depois de tudo isso, há um galardão preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. A Bíblia diz assim: irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra no Senhor há uma recompensa. Louvado seja Deus. Eu sempre digo que se o Senhor abrisse a nossa visão e a gente fosse qualquer prova que Deus tem preparado, mas a gente ia fazer de tudo. A gente vinha servir a Deus debaixo de chuva, a gente vinha servir a Deus debaixo de sol, a gente vinha servir ao Senhor debaixo de doença, a gente vinha servir ao Senhor debaixo de cansaço, mas porém, como a nossa visão é limitada, a minha vitória não chega, não estou bem hoje. Vem a chuva está vindo lá, irmãos. Está vindo a 1 quilômetro de distância. A pessoa já está profetizando que vai chover e vem. Profetizou. Mas é interessante que quando a gente vê a mesma chuva que a gente quer servir ao Senhor, a gente levanta a mão e diz: Senhor, só vai chover depois que eu chegar na tua casa. Isso já aconteceu comigo. E eu procuro quando eu vi aquela nuvem se aproximando, estive a mão do Senhor, essa chuva só vai cair depois que eu chegar na tua casa. Quando eu chego na igreja, amados, a chuva arriba. Sabe por quê? Porque a gente é provado em fazer a vontade do Pai.
Quem quer fazer a vontade do Pai é provado. Quem quer fazer a vontade do Pai, amado, ele é testado. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu não estou vendo nada disso. Porém a palavra diz que é boa, perfeita e agradável. Vai chegar um momento em que vai chegar o momento da recompensa, amada igreja, por você estar fazendo aquilo que o Senhor designou para você. E quando Deus ele chama, ele dá ferramentas, ele capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que cada um que está aqui essa noite foi adornado por Deus. Pastor, eu não tenho visão. Você tem sim, você tem visão? Pastor, eu não falo línguas. Eu não sou usado. Louvado seja o nome do Senhor, mas você tem joelho para dobrar. Não tem ninguém aqui de pegar por trás. Você tem joelho para dobrar e falar com Deus. Você pode ser levantado como um intercessor na sua casa. Você tem que ser levantado como um guerreiro, um soldado. Porque se eu não posso fazer, mas eu posso guerrear por aqueles que fazem. Eu posso não fazer a missão lá para a África, mas eu posso levantar, dobrar meu joelho e interceder por aqueles que estão guerreando, por aqueles que estão sendo usados. Deus chamou a mim e você para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz em Deus que o que há de vir virá e não tardará. Todavia, o justo, ele vive pela fé. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que acreditar que o Senhor Jesus é poderoso para te dar muito mais do que você pede ou pensa. Você faz para Deus, você prioriza o Senhor prioriza a tua vida. Eu nunca vi ninguém priorizar as coisas de Deus e Deus não priorizar essa pessoa. Eu lembrei do testemunho da nossa amiga missionária Nete. Ela vai sair da missão para pregar a palavra. Antes dela sair, ela recebe a notícia: mataram teu filho. Ela pensando em voltar, o Senhor diz: vai e prega a minha palavra. Você já pensou, irmão? Pregar com dor na alma? A gente tem os braços nas pernas. A gente comeu nem que seja um ovo frito. A gente está respirando, amados, sem saúde. Mas interessante que você pode observar que a pessoa só se lembra de Deus quando está aleijada. A pessoa só se lembra de Deus depois quando chega a morte. Aí ela diz: Senhor, pelo amor do Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor. Aí teve a vida toda para servir ao Deus, para fazer a vontade de Deus. Aí o Senhor falou para ela: vai e prega a minha palavra. Depois que ela prega, quando chega no local, estava tudo preparado no velório, o Senhor dá uma visão para ela. Ela vê os dois, né? Um foi salvo e outro pereceu. O Senhor abre a visão dela e vê o filho dela em trevas. E o Senhor disse para ela: eu não pude fazer nada. Você já pensou mais? A gente diz assim: mas pastor, é muito sofrimento. Jesus sofreu por nós e sofre até hoje pelos rebeldes. Jesus sofreu por mim e por você, amado. Foi julgado, foi caluniado, foi cuspido, foi apedrejado, e nada disso a gente faz. Mas é interessante que a gente questiona com Deus: Senhor, me dá vitória, me dá bênção, me dá saúde. Quando a gente olha para o texto onde foi citado por esses dias aqui, aonde o Senhor manda o profeta Isaías, a missionário. O profeta Isaías ia até a casa do rei Ezequias com a dura mensagem: prepara a tua casa, porque tu vai morrer. Amados, é muito forte, porque Deus, Ele registra tudo que nós fazemos. Ele vira o rosto para a parede, chora e diz a palavra. A Bíblia diz que ele chorou muito. Não é uma lágrima caindo uma gota dele. A Bíblia diz que ele chorou muito. Na mesma hora o Senhor ia tocar. A Bíblia diz que o coração quebrantado, o espírito contrito, o Senhor não despreza. Na mesma hora o profeta volta e o Senhor diz para ele: olha, fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos
Quando ele faz a oração, antes disso, quando ele faz a oração, ele diz: Senhor, lembra-te como eu andei na tua presença. Será que a gente tem amado peito para falar isso para Deus? Isso é muito forte. Senhor, lembra como eu andei na tua presença. Tu andaste na minha presença como um fofoqueiro. Tu andaste na minha presença como mentiroso. Tu andaste na minha presença como caloteiro. Isso é muito forte. Convencer a Deus é muito forte. Mudar o pensamento de Deus, isso é muito forte. Quando nós olhamos para Jesus, a gente percebe que ele vai até o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até o fim por mim e por você. E a melhor notícia, nós estamos aqui. Por quê? Porque alguém decidiu ir até o fim. Jesus, ele quer que nós sigamos até o fim, amado Deus, e façamos a sua vontade, porque a recompensa é preparada para você. Deus tem vitória preparada para você, mas você precisa se levantar, como aqui foi dito. Você precisa se levantar, você precisa executar a vontade do Pai, para que o Senhor venha executar a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê de pessoas, amados, dizendo assim: pastor, estou precisando de uma bênção, estou precisando de oração, pastor. Ele até medo. Ele até medo. Porque quando Deus ele chega a executar alguma coisa na nossa vida, é duas coisas: ou o Senhor está trabalhando, ou o juízo do Senhor está sobre a pessoa. Se Deus não tiver discernimento, não coloca aqui não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo está, amada igreja, essa noite para levantar a minha você. Ele está para erguer a minha você. Viva para você. Pastor, as minhas forças acabaram. Jesus, ele tem poder de renovar as tuas forças essa noite, se você abrir o seu coração para você. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo, amados, ele é vida. Ele não é morte. Aqui foi dito, né, pastor? O Espírito Santo, quando está sobre a nossa vida, ele traz vida. Ele traz vigor. E que nós precisamos, amados, é ser revigorados pelo Senhor, fortalecidos por Deus. Feche seus olhos essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, primeiro eu quero te glorificar pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela causa revolta às vezes. A tua palavra, Senhor, ela nos constrange. Mas a tua palavra também diz, Senhor, que ela não vem, Senhor, e não volta vazia. Senhor, antes de fazer aquilo que é, meu Pai, do seu agrado. Essa noite, Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Eu não sei como está a condição do teu povo. Eu não sei como está a condição da tua igreja. Mas nessa noite, Senhor, te peço. Levanta, meu Pai, aquele que o Senhor chamou outrora. E no meio da caminhada, essa pessoa, Senhor, tem enfraquecido. No meio da caminhada, essa pessoa, Senhor, tem esmorecido. Nessa noite, Senhor, eu quero orar pela tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que todo impedimento, Senhor, que está à nossa frente, todo bloqueio à nossa frente, toda barreira à nossa frente, Senhor, que o Senhor possa anular essa noite, que o Senhor possa dissipar toda meu Pai embaraço, todo impedimento, toda frieza espiritual, Senhor. Deus, porque assim como teu filho, meu Pai, pregou, e assim eu tenho dito nesse lugar, Senhor, que quem, Senhor, agora faz o culto, não é pregador, Senhor,
sim, nós, cada um de nós, Senhor. Cada um de nós cultuamos a Ti, Senhor. E quando sobe a glória, Senhor, a Tua glória desce sobre nossas vidas, Senhor. E nessa noite, Deus poderoso, enquanto a Tua igreja glorificar o Teu nome, Senhor, enquanto o Teu povo glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, renova as forças, Senhor. Quebra todo jugo espiritual essa noite. Quebra todo jugo espiritual, Senhor. Todo jugo sobre as costas dos Teus filhos. Toda opressão, Senhor, sobre a mente. Todo jugo pesado, Senhor, da glória essa noite, no mundo espiritual, Senhor, seja anulado no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso, toda cadeia espiritual seja quebrada essa noite, Senhor. Todo impedimento, Senhor, seja quebrado essa noite, Pai. Toda, meu Pai, seta maligna que veio contra nossas vidas, seja repreendida essa noite. Em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus de glória, eu te peço, meu Pai, passe o Teu sangue sobre eles. Passe o Teu sangue sobre Teus filhos. Passe o Teu sangue, Senhor, sobre a nossa mente. Repreenda todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, Pastor Reis, coloca as mãos sobre o coração do irmão Leandro lá atrás. Coloque lá, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te peço essa noite. Faz a tua obra, Senhor. Usa a mão do Teu filho essa noite, eu repreendo todo infarto. Repreenda, Senhor, toda a fúria de Satanás contra a vida do Teu filho essa noite, Senhor. Toda cova aberta essa noite seja fechada. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Senhor, a repreender, meu Deus, todo infarto sobre o coração do Teu filho. Desfaz, Senhor, toda a obra de Satanás para lançar ele, meu Pai amado, sobre a cova, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, seja anulado, seja repreendido. Em nome do Senhor Jesus, seja quebrado essa noite, Senhor. Toda a obra das trevas, todo laço de morte, seja anulado essa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso. Passe o Teu sangue, Senhor da glória. Aonde estiver, meu Deus, o nome dEle. Aonde estiver apresentado o nome dEle. Senhor, nesta noite seja quebrado. Nesta noite seja repreendido. Em nome do Senhor Jesus. Deus, toda a vontade de vir sobre o coração do Teu filho, Senhor. Seja anulado essa noite. Seja anulado essa noite. Seja quebrado essa noite. Seja quebrado essa noite. Seja quebrado essa noite. Em nome de Jesus, seja quebrada essa noite, seja desfeita essa noite, toda a sepultura aberta contra a vida dele, seja quebrada essa noite, todo laço de morte essa noite seja quebrado, seja quebrada essa noite, seja quebrada essa noite, seja desfeita essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo que viria para laçar a sua vida, Senhor, vai quebrar essa noite, vai quebrar essa noite, Senhor, vai desfazer essa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai dissipando essa noite, Deus poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, dá um coração novo, porque Tu és Deus que cria tudo novo, Tu és o Deus que dá tudo novo. Senhor, profetizo, meu Pai, saúde. Eu profetizo o coração novo para ele, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Faz a tua obra essa noite. Faz a tua obra essa noite. Faz a tua obra essa noite, Senhor. Faz a tua obra essa noite. Quebra todo mal, desfaz todo mal. Quebra, Senhor, também todo jugo sobre a tua igreja. Quebra todo jugo essa noite, Senhor. Quebra cadeias espirituais essa noite. Pega todo jugo essa noite, Senhor. Todo preso espiritual seja quebrado, seja anulado, Senhor. Todo embaraço, todo impedimento, Senhor, estudar, Senhor. Use essa frente, Deus poderoso. Repreenda todo embaraço das trevas, Senhor. Repreenda todo mal essa noite. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Toca, missionária, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Reis, toca também no coração do pastor Bastos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus quer dar livramento essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Satanás, ele quer atacar
Louvado seja Deus para matar, mas o Senhor traz vida essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a importância da gente estar na casa do Senhor. Enquanto a gente está na presença de Deus, Deus está dando livramento para mim e para a sua vida essa noite. Em nome de Jesus, Senhor, repreenda todo mal do Deus, Senhor. Contra a vida do teu servo. Passa o teu sangue, Senhor da glória. Passa o teu sangue, Senhor, sobre a vida dele. Passa o teu sangue sobre o coração dele, Senhor. Quebra todo mal, Senhor. Fecha toda cova, meu Pai, essa noite. Fecha toda cova essa noite. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, a igreja clama. A tua igreja intercede, Senhor da glória. A tua igreja baixa em oração, Senhor. A tua igreja, meu Deus querido, ora, Senhor, para que o mal venha ser quebrado. Jesus está quebrando barreiras nessa noite, nesse lugar. Jesus está dissipando todas as trevas. Quebra todo mal, Senhor, essa noite. Quebra, Senhor, da glória, todo jugo. Toda, Senhor, sua tua igreja. Da vida, meu Pai, armaduras novas também, Senhor, essa noite. Em nome de Jesus, Senhor, seja anulado todo mal, Senhor. Seja anulado toda obra de Satanás. Seja, meu Pai, fechando o povo essa noite. Seja quebrada toda a maldição preparada contra a tua igreja. Toda, meu Pai, ferramenta preparada contra nós, Senhor. Seja anulada essa noite. Seja anulada essa noite. Seja anulada essa noite, Senhor. Seja dissipada essa noite, Deus. Eu profetizo vitória, Senhor. Eu profetizo cura, Senhor, essa noite. Profetizo a bênção e a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus essa noite.